Sejam bem-vindos ao canal Clube Pompom. Hoje vamos ter uma conversa com a professora Ana Guimarães. Ela é professora de inglês, é a nossa teacher, como carinhosamente a chamam. Ela dá aulas curriculares de inglês a meninos da creche, com idade de creche e pré-escolar, no Pompom, mas também tem outras valências. Não percam, subscrevam o canal, partilhem as nossas conversas e a nossa informação, porque se calhar aquilo que é importante para si poderá ser também para outra pessoa. Obrigado e até já! Antes de mais, sejam bem-vindos para mais uma conversa de café. Desta feita com a professora, temos aqui a professora Ana Guimarães. A professora Ana, e eu vou passar a apresentação para ela, mas para identificar, ela é a professora de inglês com uma atividade curricular do Pompom. É a nossa teacher, como carinhosamente as crianças chamam, e hoje vamos falar um bocadinho, queria abordar com ela um bocadinho as questões relativas ao desenvolvimento e à aquisição da língua inglesa em idades de pré-escolar e idades da creche. Mas já lá chegaremos, eu vou passar a bola para te apresentares, Ana, a quem estiver a ouvir. Força. Olá, meu nome é Ana Guimarães, eu já leciono inglês no pré-escolar e na creche já há 16 anos. Residi fora de Portugal e quando eu cheguei cá foi uma dos trabalhos que surgiu em termos de contacto com crianças mais velhas, que depois preferencialmente acabei por só trabalhar com o pré-escolar e a creche, que eram as idades que eu mais gostava de trabalhar. E depois surgiu o contacto com o Pompom e estamos há 2 anos a trabalhar e temos o projeto do English is Fun, que havemos de dar continuidade quando esta situação toda também passar um bocadinho, embora agora as nossas aulas estejam a ser todas em termos de online, de propostas de atividades. A participação nestas conversas tem muito também a ver com isso, vou relembrar um bocadinho aos papás o que é que nós fazemos nas nossas sessões e porque é que o trabalho é importante ser dado continuidade em qualquer das áreas transversais à linguagem, uma vez que nós falando nas sessões de inglês estamos sempre a referir-nos a um trabalho de aprendizagem pelos meninos, não é? Acho que é uma das coisas que vamos falar hoje aqui, é porque é que nós começamos o inglês, porque é que achamos que o inglês como atividade curricular é importante para os nossos meninos e também um bocadinho de feedback das crianças, não é? Desde que as aulas sejam divertidas, eles gostam das aulas todas. E então diz-me lá, porquê o inglês nestas idades? O inglês é como a música, ou qualquer língua é como a música. Quanto mais eu ouvir, mais serei capaz de produzir os sons. Por isso é que nós começamos tão novos. Por isso é que queremos começar efetivamente logo com as sessões de inglês na creche. Existem imensos sons em inglês que não existem na língua portuguesa. Então, quanto mais cedo nós habituarmos o ouvido das crianças a reconhecer, mais facilmente elas serão capazes depois, futuramente, reproduzi-los. Nós sabemos que as crianças compreendem muito mais do que aquilo que produzem, né? E então todos estes sons são importantíssimos ser trazidos de forma muito coerente e com uma intencionalidade pedagógica grande nas nossas sessões. Por isso já sabemos que as crianças aprendem através da repetição, por isso muitas das nossas sessões baseiam-se em 3 ou 4 palavras do vocabulário âncora que temos para trabalhar, mas principalmente aquilo que queremos fazer é que eles cheguem à sala de 1 ano, a transição para os 2 anos, e já consigam
compreender bem a professora, reconhecer já que há palavras que são da professora, não é? Que aparecem mais vezes naquele pequeno tempo do inglês e que também sejam capazes depois de expressá-las corretamente, não é? Uhum. Portanto, alguns sons como, por exemplo, nós utilizamos muito a Macy Mouse nos pequeninos, exatamente porque há sons lá que permite que eles depois repitam e que falem perfeitamente, que é isso que nós queremos, que a parte da articulação esteja lá. Uhum. É assim, da minha experiência, e obviamente que eu sou só um bocadinho suspeito, mas aquilo que eu tenho notado é que existe porque já passaram várias, quer empresas, quer professores, cada um com a sua metodologia de ensino, e já passaram vários pelo Pompom. Mas eu nunca senti, aquilo que sinto neste momento, que é uma além de um dinamismo, é uma vontade por parte das crianças em quererem ter as aulas, em gostarem imenso das aulas, estarem completamente viciadas, nas aulas de inglês. Porquê que isso acontece? Como é que isso acontece? Qual é o segredo? Eu acho que aqui tem a ver muito com a preparação anterior, não é? Portanto, aquilo que nós, enquanto professores, como é que nós sabemos que há uma abordagem muito informal à língua? Muitas vezes, quando os professores são preparados para o ensino do inglês, aprendem a ensinar o inglês de forma muito formal. É completamente Uhum, diferente quando uma pessoa vai de uma área mais pedagógica e depois aborda outra disciplina. Uh, Só isso faz uma diferença muito grande. E depois toda a formação que eu tenho também da componente da psicologia, depois ajuda um bocadinho nesta parte também de apropriar melhor o conhecimento às próprias crianças. Além disso, depois também, pronto, aposto um bocadinho na formação na neuropsicologia e isso também ajuda depois como é que o cérebro consegue compreender as informações e todas as metas de aprendizagem da própria criança, como é que ela se relaciona com a própria aprendizagem e, acima de tudo, é gostar daquilo que fazemos. Nós podemos contagiar qualquer um com o nosso entusiasmo claro. pela, pela nossa disciplina, nossa área de trabalho. Além disso, eu gosto mesmo de trabalhar com crianças. Portanto, acho que se reúne depois aqui um conjunto De fatores. não é, de fatores que fazem efetivamente que seja isso. Uma das Uhum, coisas que nós sabemos é que as crianças também me veem como uma construtora de qualquer coisa, ou seja, eu chego com uma folha branca à sala de aula e à medida que estamos a trabalhar e que estamos a aprender, tudo aquilo que eu vou dizendo vai se tornando realidade através do desenho. Pronto, e tudo isso faz muito sentido para elas, não é? Portanto, eu uhum. falo em algo muito abstrato que depois se Mas torna logo muito real. concreto. Exato, Uhum. pronto. E manipulável. E as crianças gostam imenso disso, não é? E com Hum, isso conseguem e com isso conseguem fixar e perceber os conteúdos dessa aula, é isso? exatamente, exatamente. Portanto, eu tenho aqui um exemplo, pronto, Uhum, que foi o Monkey, que quando uhum, nós introduzimos o Monkey, eu uhum, criei e desenhei o Monkey à frente delas. Não é? uhum, Portanto, isto foi criado em sala, na sala já do 1 ano. uhum. Ok? Portanto, foi criado o Monkey. Claro que o Monkey é o meu companheiro, não está aqui, hoje veio assistir também à Está entrevista. muito bem. É o meu companheiro, portanto, também tenho este fator que muitos colegas têm, que é ao levar qualquer coisa, ao levar a novidade para a sala de aula, faz com que haja sempre um entusiasmo também, o que é que a teacher traz hoje, não, é? Claro. O que é que vamos fazer hoje, qual é a novidade, apesar de serem aulas muito pequenininhas, mas o facto de cumprimentarem o monkey através da manipulação do monkey faz com que, ok, este som, esta palavra é isto. Portanto, e isto tudo torna muito fácil a memorização, não é? Quando eu pergunto onde está o monkey, can you give a banana to monkey?
todos os meninos querem fazer e então essa parte acaba por ser importantíssima na parte da aquisição. Então, basicamente isto é mais uma aquisição por memória ou Sim, é mais uma aquisição por conhecimento? Ou ambas? ambas, Uhum. ambas, não é? Todo o conhecimento vem toda da experiência prévia, Ok, não é? Portanto, eu sei que é o monkey, depois de saber que é o monkey, eu vou dar um hug ao monkey e vou movimentar-me para fazer a ação que estou a certo, dizer, certo, certo, depois dou um certo. hug à teacher, ok? Uhum, uhum. Nunca podemos esquecer que nunca esta linguagem não aparece sem haver uma linguagem não verbal, ok? Portanto, quando eu digo, queres dar um abraço ao monkey, o monkey abre os braços, ok? Mesmo que eu diga toda a informação em inglês, ok? É efetivamente a linguagem não verbal que faz com que a criança compreenda o que é expectável dela. Ok, Ok? Pronto. E depois nós precisamos de trabalhar é tanta repetição que deixando de haver a componente da linguagem não verbal a apoiar a informação, a criança saiba efetivamente o que é esperado, porque eu já já ouvi percebi. aquilo, eu sei que quando a teacher diz aquilo, É para o que fazer é que aquilo. significa. Exatamente. Pronto. E nós sabemos que as crianças, por exemplo, para dar um exemplo típico em português, o bebê começa por expressar-se através de gestos, para dizer, por exemplo, este gesto, não é um gesto que serve para inúmeras palavras, Uhum, não é? O dá-me, chega, quero, isto é tudo com este gesto. Depois, quando a criança aprende efetivamente que há outras palavras para substituir este gesto, não é? E começa a dizer, ou começa a compreender a diferença do chega-me, o dá-me, não sim. é? Portanto, tudo isto também é assim na aquisição da língua, ok? Portanto, da língua inglesa neste caso, não é? Uhum, Começamos todos por aprender algumas palavras, aquilo que eu dizia há bocado chamado vocabulário target, não é? Como nós sabemos que começamos pelas cores, pelos números, pelos animais, tudo isso vai criar a nossa base de vocabulário para depois, futuramente, na entrada no primeiro ciclo, eu vou começar a aprender a dizer as frases. Por exemplo, muitas vezes os pais dizem assim: eu falo para a minha criança e ela não sabe o que é que eu estou a dizer. E eu, exato, porque nós aprendemos dentro de uma rotina. Nós aprendemos o inglês dentro da rotina. Muitas vezes eu falo em inglês com a teacher, porque a uhum. teacher é a única pessoa que também fala inglês comigo. Eu, com os pais em casa, falo português. Portanto, quando os pais falam inglês, está fora do meu Da, contexto, da rotina. daquilo que eu preciso utilizar a língua. E muitas vezes o inglês depois aparece espontaneamente. Porque no outro dia nós estávamos a fazer qualquer coisa e ele, em vez de dizer os números em português, disse os números em inglês. E ok, está aí então comprovado que ele sabe dizer os números em inglês. E este aparece como a expressive language. Eu preciso de me expressar e depois opto por qual língua me expressar. Não é? Ok, Mas preciso sempre que o receptor esteja disponível para também saber claro, claro. compreender a mensagem, não é? E diz-me outra coisa, porque isto é importante, mas é tão mais importante, ou menos importante, ou de igual forma importante, o facto de este trabalho estar acoplado ou estar adaptado àquilo que no dia a dia as pessoas fazem no Pompom. Neste caso, no Pompom, poderá ser noutros locais. Isto é, estares a trabalhar em sintonia com toda a estrutura que está montada na escola, ou no infantário, ou seja onde for. Ou não, ou pode ser ad hoc. Eh, Pela minha experiência, trabalhar sempre de forma cooperativa com o educador Claro, dá muito mais resultado. Por isso é que a claro. planificação também acaba por ser feita de acordo com o grupo, primeiro, não é? E depois aquilo que a educadora quer trabalhar com os meninos, não é? Portanto, Uhum, eh, se o meu trabalho for ensinar uma ou outra palavra, não é? Ele pode ser fechado, só que nós ensinamos uma língua e uma língua é viva e ela aparece
imensas situações. Se eu deixo os desenhos em sala, é para que durante a semana aqueles desenhos se tornem palavras, digamos assim, na rotina das crianças também, não é? E por isso Faz sentido. a educadora está em sala connosco a trabalhar nos momentos das atividades curriculares, para que seja efetivamente um trabalho Da de equipe. uma cooperação, exatamente daquilo que se pretende. O inglês, obviamente, pode ser uma coisa completamente separada, mas eu acho que é mais enriquecedor quando é efetivamente trabalhado em equipa. Daí nós passarmos muito tempo também em termos de mesmo em formação e tudo com as colegas, de forma a preparar, por exemplo, a dicção, que digamos todos da mesma forma as mesmas As palavras, mesmas não é? palavras. Ok. Pronto, que isso Faz acaba todo por sentido. ser Faz todo muito sentido. importante. E uma das coisas que nós Ok. fazemos quando fazemos as reuniões com os papás é dizer atenção, porque há determinadas palavras que nós sabemos dizer em americano e outras que vamos aprender a dizer em inglês, não é? Em Portanto, britânico. em britânico. Portanto, aqui assim seria um bocadinho, pronto, uma preocupação já mais também minha, em que o grupo todo fale da mesma Da forma. mesma forma. E onde é que entram aqui neste conjunto de trabalho, nesta equipa, onde é que entram os pais e com que funções? Pronto. Uma forma que nós temos também de manter os pais a trabalhar connosco e compreender aquilo que estamos a fazer é deixando tudo disponível na sala, não é? Os nossos papás entram na instituição, entram nas salas e veem os trabalhos que estamos a fazer e o facto de alguns perguntarem o que é que tiveram a dar no inglês, porque é que estão aqui estes desenhos e etc. O facto das educadoras estarem presentes no momento do inglês significa que depois são capazes de também passar informação aos papás. O facto de na plataforma enviarmos os vídeos que vemos, as histórias, mandarmos alguns trabalhos para casa, isso faz tudo com que os papás estejam conscientes do trabalho que está a ser feito no momento e que possam depois também perguntar, já sabes dizer isto em inglês, e que possam falar também com os meninos. Claro que nós, sempre que podemos, trazemos os pais à escola. E na nossa instituição acontece imensas vezes os papás estarem na escola. Eu posso dar o exemplo da sala dos 2 anos, que este ano fizemos um teatro participativo com as crianças e que chamamos os papás para virem assistir. Já fizemos isso na sala dos 2 anos, já fizemos isso na sala desde os bebés à aquisição de marcha, fizemos isso de trazer os papás a verem o que é efetivamente, o que é que são as sessões, como é que as sessões trabalham umas com as outras, ou seja, o nosso projeto incluiu também a música, não é? Porque muito do nosso trabalho é com música, quer seja o da educadora, o meu e o da professora de música, porque permite a repetição, não é? Portanto, então aí vamos voltar à mesma coisa, não é? E as músicas estarem presentes no dia a dia da educadora e da sala faz com que todas estas competências andem de mão dada e se vão sendo repetindo ao longo da semana e não só durante aquela meia hora em que há efetivamente a teacher Da dentro da sala. sala. Embora na nossa instituição eu vou às salas muitas vezes e os meninos estão habituados a ver-me a circular dentro do espaço do pompom. Uma outra questão, até porque estamos a começar a ficar aqui um bocadinho apertadinhos, mas queria falar nisto, que é, ok, nesta altura que estamos em casa e que temos que ficar em casa e que poderemos ficar em casa durante mais, pelo menos um mesito, como é que os pais poderão fazer? Pronto, nós estamos a fazer a continuidade das nossas sessões através da nossa plataforma e é enviado semanalmente uma proposta de atividade. Esta Uhum. proposta de atividade, no caso da creche, é muito ampla, ou seja, não é sentar a criança, agora vais repetir comigo
estas palavras, não. É numa situação em que a criança esteja receptiva, e nós temos uma coisa no inglês que é give attention to get attention, portanto, dá atenção à criança para teres a atenção da criança também, não é? Que é, em qualquer momento, estamos sentados a fazer uma atividade com os meninos e vamos introduzindo o vocabulário, mas é no momento em que a criança está receptiva É. a isso, principalmente no tempo da creche. Eu posso dar o exemplo de o vidrinho com os pauzinhos que nós usamos no inglês, na creche, que nada é mais do que pauzinhos coloridos dentro de um frasco, mas o facto de as crianças estarem constantemente a pedir outro pauzinho para introduzir dentro do frasco, dá isto. A teacher espera e cada um deles pede. E quando eles pedem, está aqui o momento do diálogo, a oportunidade de falarmos. Queres outro? Toma o outro. Yes, no, a blue one. E eu vou falando e eles vão, dá-me, meto, tiro, ponho, e vamos trabalhando assim. Mas naquele momento, as crianças estão extremamente concentradas naquilo que estão a fazer, porque elas gostam mesmo desta atividade. Tanto que quando eu levo os frasquinhos, os meninos sentam-se todos, por exemplo, porque reconhecem a atividade e sabem, ok, eu sei o que é que vamos fazer. Exato. E isso é uma parte interessantíssima, não é? Se eu estou concentrado porque esta atividade me dá prazer, esta atividade eu vou estar muito concentrado porque eu quero participar. Então a correta escolha das atividades promove uma boa aprendizagem, sem dúvida, não é? Então aquilo que nós enviamos para os pais, por exemplo, eu posso dizer que foi, mesmo no âmbito do inglês, foi a construção de uma cesta de tesouros. Portanto, onde a criança durante 30 minutos explorasse só o que tem dentro desta cesta. E todos estes materiais iam sendo depois, de certa forma, narrados pelo papá em função do vocabulário que nós queríamos, ou que, se estivéssemos numa situação normal na nossa sala, estaríamos a fazer. Portanto, as atividades para a creche são assim, muito abertas, muito amplas e sempre dada a prioridade ao pai, que agora tem que substituir o professor, não é? E o educador, sempre dando a prioridade a que seja o papá também a escolher um bocadinho que atividades ele se sente mais confortável a fazer. Okay. Aquilo que nós não queremos é que o papá sinta que tem que estar a produzir alguma coisa como se isto fosse uma meta, não é? Enquanto nós na creche é devagarinho e passinho a passinho, não é? Com os bebés. Pronto, Ana, eu sei que estamos no limite do tempo, mas eu sei que no Pompom tens associados outro tipo de serviços. Queres esclarecer os pais e quem está a ver o canal e quem segue o canal, como é que que serviços são e que poderão fazer para chegar até ti? No Pompom nós temos a nossa sala de explicações e também de formação. Nós trabalhamos com crianças a nível individual. Eu trabalho na parte das dificuldades da aprendizagem e temos mais 2 colegas que dão explicações até ao 9º ano noutras áreas. Para além da formação, que vamos desenvolvendo muitos workshops e mesmo até a nível de inglês, mas principalmente para quem está connosco dentro da equipa, que fazemos imensas formações, e para os papás que muitas vezes também acabam por participar. Este ano já fizemos 2, uma ligada mesmo à questão da linguagem e das emoções para os mais pequeninos. E depois também no desenvolvimento de atividades, desde a criação plástica, etc., que é uma das coisas que nós muitas vezes temos necessidades enquanto educadores e professores, é como é que eu construo algo que seja simples, seja fácil de concretizar para o aluno, fácil de construção para o educador e o professor e que tenha um custo efetivo, não é? Portanto, eu construo algo
que realmente me traz vantagens. E em termos disso, temos tido algumas formações durante o ano letivo que vamos colocando ao público e abertas ao público para quem quer conhecer o nosso trabalho também. Uhum. Para terminar, alguma mensagem? Portanto, nós falamos aqui um bocadinho da questão da linguagem, nesta área do inglês, mas muitas vezes quando nós sugerimos aos papás que as crianças precisam mesmo de trabalhar com o terapeuta, que os papás realmente aconselho, pronto, sigam um bocadinho os nossos conselhos e não esperem que chegue a criança ao segundo ano, quando começa com casos de leitura e que realmente veja, eu tenho muita dificuldade em compreender estes sons, porque é preciso trabalhar um bocadinho mais no sentido da descodificação da informação de forma auditiva. E nós sabemos que nos dias que correm temos todos muitos papéis a desempenhar e muitas vezes os terapeutas são. A maior dificuldade acaba por ser o custo económico de uma terapia, porque nós sabemos que nós temos os terapeutas a fazer trabalho dentro do pompom, não é? Portanto, já para também poder auxiliar os papás em questão de levar os meninos e trazer e etc. E nós sabemos que, pronto, os papás deviam às vezes ouvir um bocadinho do que o educador, o professor fala em relação às crianças. Acho que nos dias que correm, às vezes os meninos ficarem mais um ano no infantário é decisivo para um bom primeiro ciclo. E o bom primeiro ciclo acaba por ser É decisivo. muito decisivo na vida académica futura. Tudo. Portanto, às vezes a gente tem dificuldade em dizer isso aos papás, porque os papás compreendem tudo em ciclos, não é? Portanto, ele sai daqui aos 6 e depois entra para ali e eu às vezes digo até aos meus alunos mais velhos que vocês têm a vida decidida até o 12º ano, não é? Até o 12º ano são escadinhas e eu depois daqui vou para ali, não é? É nesse sentido. E nós sabemos que muitas vezes quando dizemos aos papás dos meninos com 3, 4 anos que é preciso efetivamente trabalhar muito a questão da articulação dos sons e tudo, e os papás dizem, eu consigo perceber o meu filho, Pois. se eu consigo perceber o meu filho, essa questão não é muito relevante. E depois nós efetivamente temos as crianças a voltar depois, a partir da segunda classe, com muita dificuldade depois nestas questões que poderíamos com algum cuidado termos indo trabalhar. E nós sabemos que quando nós temos muitas crianças em sala, que muitas vezes é difícil até a conversa do 1 a 1 e conseguirmos ouvir aquela criança mesmo bem, e é por isso que o trabalho depois da terapeuta é muito importante e acaba por ser mesmo muito importante isso. E às vezes, em termos de linguagem, é daquelas dificuldades que nós temos às vezes em fazer com que os papás percebam que estamos a alertar para uma questão, porque a nossa experiência já diz, atenção que isto depois no primeiro ciclo vai ser um problema. Vai ser uma bola de não é? neve. Vai ser uma bola de neve. Olha, Ana, eu agradeço o tempo que despendeste. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar, quando o publicarmos, eu vou deixar um linkzinho para quem quiser, para quem estiver interessado, para te contactar através da página de Facebook ou através do site. Portanto, a quem quiser eu deixo aqui os contactos disponíveis e mais uma vez agradeço-te a disponibilidade e esta conversa. E mais virão. Sim, esperamos voltar-nos a ver outras em breve, virão. não é? E outras virão. Outros temas, outras temáticas, outras virão. Tá bom? Exato. Sim, sim. Muito obrigado. Deus. E uma boa semana. Obrigado. Uma boa semana.